Caríssimas alunas, prezados alunos, hoje nós iremos falar do advogado empregado. É importante que aqui a gente entenda, quando a gente fala da profissão de advogado, nós estamos falando de uma ocupação que pode ser realizada de forma autônoma ou pode ser realizada de forma subordinada. Para nós, para fins deste nosso encontro, importa apenas a situação dos advogados empregados, dos advogados que trabalham de forma subordinada com todos os elementos do vínculo empregatício. Aos advogados que trabalham de forma autônoma, nós não teremos esse regramento que iremos aqui falar. Pois bem, quando a gente fala em advogado empregado, a gente está falando daquele advogado que trabalha de forma pessoal, não eventual, onerosa e subordinada. E os escritórios de advocacia, via de regra, eles, é uma praxe no mercado, eles não contratam empregados advogados, eles contratam empregados associados. É possível? É possível, desde que esses advogados associados não sejam subordinados. Porque se forem subordinados, nós estamos falando de uma fraude trabalhista, porque eles deveriam ser contratados como advogados empregados. Tá? Então, se você vê toda uma estrutura de subordinação daquele advogado que é chamado de associado, chamado de advogado parceiro, o que for, nós estamos diante de um advogado empregado de uma fraude trabalhista. Então, é possível que ele entre com uma ação trabalhista para que haja o reconhecimento de vínculo empregatício e seja considerado como um advogado empregado. Pois bem, a jornada de trabalho do advogado é de 4 horas diárias e 20 semanais. Por que é uma jornada diferenciada? Nesse caso, não é nem tanto pela penosidade da profissão, pelo desgaste da profissão, mas sim pelo empoderamento da classe dos advogados. Os advogados são muito bem representados no Congresso e eles conseguiram passar essa legislação que fosse mais favorável, de jornada de 4 horas diárias e 20 semanais, sob a perspectiva de que eu posso ter os meus casos particulares e eu preciso ir para o foro, então eu não posso trabalhar o dia inteiro, só posso trabalhar meio expediente, digamos assim. Daí que a legislação saiu da seguinte forma: olha, é de 4 horas diárias e 20 semanais, salvo acordo ou convenção coletiva, ou em caso de dedicação exclusiva. Porque se você for contratado para trabalhar o dia inteiro, aí sua jornada não vai ser de 4 horas diárias e 20 semanais. Ou seja, deu um braço, deu uma mão e tirou a outra. Então, acaba que quando uma empresa quer contratar um advogado para o seu setor jurídico, via de regra, ela contrata por dedicação exclusiva, porque ela pode contratar este empregado com jornada de 8 horas diárias e 40 semanais sem pagar hora extra para ele. Agora, para que haja o enquadramento do advogado, não na jornada de 4 horas diárias e 20 semanais, mas na de 8 horas diárias e 40 semanais, é necessário que essa dedicação exclusiva seja expressa no contrato de trabalho. Tá? Então, artigo 12 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. No caso de dedicação exclusiva, e expressamente previsto em contrato individual de trabalho, serão remunerados como essas apenas as horas prestadas além da 8ª diária. Se não houver dedicação exclusiva, ou se não houver previsão dessa dedicação exclusiva no contrato individual ou em acordo ou convenção coletiva, as horas extras serão prestadas a partir da 4ª diária ou da 20ª semanal. O advogado bancário, portanto, aquele advogado que é contratado para o setor jurídico de um banco. Um banco pode contratar diretamente o advogado, que aí seria um empregado dele, ou contratar um escritório de advocacia para prestar serviço para o banco. E aí seria um advogado terceirizado que não seria empregado do banco. Então, eu estou falando daquele advogado bancário que foi contratado diretamente pelo banco. Este advogado ele não é bancário, não é submetido àquele regime de 6 horas diárias e 30 semanais. Artigo 224 da CLT, porque a advocacia ela é considerada como uma categoria diferenciada. E os advogados que são contratados diretamente pelos bancos são regidos não pelo artigo 224 da CLT, mas sim pela Lei 8.906 de 94. Então, esses advogados contratados pelo banco vão ter jornada
se contratados em dedicação exclusiva expressamente prevista em contrato individual ou em acordo coletivo ou convenção coletiva, a jornada de 8 horas diárias e 40 semanais. Os advogados da administração pública direta da União, né, estados, municípios e Distrito Federal, autarquias e fundações públicas, empresas públicas e sociedade econômica mista, têm jornada de 8 horas diárias por força do artigo 4º da Lei 9.527, porque já há uma presunção de que eles são contratados em dedicação exclusiva. Professor advogado da administração pública direta da União naquelas hipóteses, né, em que da União não vai existir, mas em municípios, né, naquela hipótese que o município, ao invés de contratar os seus servidores, né, pelo regime estatutário, contrata pelo regime seletista. Ele contrata todos os seus servidores pelo regime seletista. Então, pode ser que haja advogados da administração pública em municípios que sejam empregados. Mas aí eles vão ter uma jornada de 8 horas diárias e 40 semanais. O que nós temos ainda de especial na regulação do advogado empregado? O adicional de horas extras, pelos mesmos motivos, né? É diferenciado, é um adicional superior aos empregados comuns. Os empregados comuns, o adicional é, via de regra, de 50%. Aqui não. Para o advogado empregado é de 100%. Então, se ele prestar horas extras, ele vai receber, além da hora simples, mais 100%, né, a título de adicional. O trabalho noturno também é diferenciado, o período é muito superior, é de 9 horas, é das 20 às 5, enquanto que o trabalhador urbano é de 22 às 5. Então, aqui ele tem 2 horas a mais de horário noturno, o que é muito vantajoso para ele, porque ele vai estar recebendo o adicional noturno e a hora reduzida. E o adicional noturno também é diferenciado do trabalhador urbano. É como o trabalhador rural, 25%. Ok? No que se refere aos honorários advocatícios, né, os honorários advocatícios são devidos aos advogados empregados, devendo ser partilhados entre ele e o empregador na forma estabelecida em acordo. Então, como vai ser 10%, 20%, 30% do que foi arrecadado, é o empregador e os advogados empregados que vão se referir. Natureza desta parcela. O Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, né, que foi feito pelo próprio Conselho Federal da OAB, né, portanto, não foi feito pela União, diz que não constitui salário. Digamos, de determinação duvidosa, né? Porque, bem ou mal, está retribuindo o trabalho realizado por esses advogados. Ok? Senhores, agradeço muitíssimo e até o nosso próximo encontro.